a Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas vieram trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá então a possibilidade, terceiro domingo da Quaresma, de refletirmos um pouco sobre estes eventos que Jesus fala no Evangelho de hoje e que servem para ilustrar um pouco coisas que acontecem conosco. Aqui há o relato no Evangelho de 2 tragédias. Uma provocada pelo poder de Pilatos. Vieram contar a Jesus algumas pessoas: olha, aconteceu uma tragédia, um drama. Pilatos matou alguns galileus que estavam oferecendo sacrifício e o seu sangue, o sangue daqueles galileus se misturou, o sangue deles se misturou com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. É preciso imaginar como que isso deve ter sido impactante para os que presenciaram ou que souberam disso, porque os sacrifícios em Israel eram feitos com touros, com novilhos, com cordeiros, rolinhas, pássaros, coisas assim, animais. E eles então matavam estes animais, ofereciam sangue nos sacrifícios antigos da lei mosaica. Esse era um modo de oferecer a Deus um holocausto, né? Quer dizer, oferecer a Deus um sacrifício de um animal, como está lá no Antigo Testamento, tantas vezes se conta, né, dos sacrifícios rituais apresentados no Templo de Jerusalém. E naquela ocasião, aqueles homens então estavam oferecendo aquele sacrifício, né, matando aqueles novilhos, bois, cordeiros, e eles foram, no meio deste ritual, assassinados por Pilatos, a mando de Pilatos, e o sangue deles, o sangue humano, se misturou no sangue das vítimas do sacrifício. Quer dizer, isso deve ter sido para os judeus uma coisa muito impactante, a violência de Pilatos,
que era um prefeito romano, né? Os prefeitos romanos, eles eram um governador, uma espécie de governador, eles eram colocados nas províncias para cuidar dos interesses do império, dos interesses de Roma. E a Judéia era uma província longínqua do Império Romano, estava nas extremidades do império, mas fechava a bacia do mar Mediterrâneo e era então uma província, apesar de periférica, importante, porque estava próximo ao Egito, está, né, até hoje. Claro, geograficamente as coisas não mudam, os nomes é que mudam, né? Hoje é o Estado de Israel. A importância do Egito para os romanos era muito grande, porque o Egito era o celeiro do mundo, era do mundo do Império Romano, né? Ali que se produziam os grãos e tudo isso, que alimentavam todo o império. Então, era uma região estratégica, mas periférica. Então, Pilatos exercia este governo tirânico a mando dos imperadores romanos. E será ele, como nós bem sabemos, que crucificará Jesus, que assinará a sentença de morte de Jesus. Um homem violento, porque o sistema era um sistema de violência, o sistema de dominação romano era um sistema de impor a paz pela força, pela violência, né? Estranho, mas era assim. Não é diferente hoje dos grandes deste mundo, como todos estamos assistindo, as realidades, né, internacionais também mostram isso. E depois esse outro evento é daquele que já não é um evento provocado por um tirano, mas é um acidente, um grande acidente em Jerusalém, que foi a queda da torre, né, como diz aqui, da torre de Siloé, que caiu sobre 18 pessoas. Então, de um lado, você tem dois eventos interessantes. O primeiro, interessantes, quer dizer, difíceis, trágicos. O primeiro, a crueldade do tirano que mata, no meio dos sacrifícios rituais, os galileus. E de outro lado, um acidente que acontece, como tantos acidentes acontecem, que tira a vida daquelas 18 pessoas. Aí Jesus vai nos ensinar então com isso que coisas más acontecem a pessoas boas. E coisas boas acontecem também a pessoas más. Que a vida é assim, cheia de mistérios. Coisas boas podem acontecer a pessoas boas. Coisas más podem acontecer a pessoas más. Mas coisas más também podem acontecer e acontecem a pessoas boas, como coisas boas acontecem a pessoas más. Nós não temos como controlar isso. Então, às vezes, isso nos ajuda a compreender que a misericórdia de Deus está acima dessas situações. Porque muitas vezes nós nos questionamos quando alguma coisa difícil, quando alguma coisa trágica, quando alguma coisa terrível acontece, a gente muitas vezes, na nossa falta de entender o mistério da presença humana no mundo, a gente pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Por que Deus não resolve isso para mim? Ou por que Deus permite tal tragédia? Ou por que tal coisa acontece? E a gente não tem respostas para isso. Por que a gente não tem respostas para isso? Porque são coisas misteriosas. E mistério quer dizer que nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada. O nosso conhecimento, ele é limitado sobre muitas coisas do mundo, do universo e da própria realidade que nos cerca, que acontece conosco. O nosso conhecimento é limitado. São Paulo vai falar isso, né? Nosso conhecimento é limitado, mas um dia conheceremos todas as coisas e saberemos o motivo de todas as coisas. O fato é que a vida é assim, cheia de incidentes e acidentes, cheia de injustiças, mas também de justiça. É a vida humana, é isso. Então nós temos que assumir a vida humana como ela é. Quando nós somos vítimas de alguma injustiça,
não lançar contra Deus um protesto, mas saber que as causas de muitas tragédias e de muitos sofrimentos, elas são simplesmente misteriosas. Nós não sabemos o porquê. Agora, é preciso lembrar que o papel de Deus nisso tudo está na primeira leitura. O povo estava escravo no Egito, e o que Deus faz? Deus volta-se para o seu servo, Moisés, e diz assim: eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa da dureza de seus opressores. Quer dizer, o povo de Deus já estava sendo oprimido lá desde da conquista, né, da escravidão no Egito, por parte dos faraós em relação à casa de Israel. Então, eu ouvi este clamor, por causa da dureza de seus opressores. E aí, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai atuar? Ele vai atuar por meio de Moisés. Ele vai atuar por meio da pessoa humana. É Deus quem vai orientar Moisés. É Deus quem vai ajudar Moisés a compreender a sua missão. Isso significa que Deus quer agir no mundo por meio de nós, por meio do ser humano. Deus não desce do céu Ele mesmo, aqui, agora, para resolver um problema. Mas Deus nos dá força, nos dá ânimo, nos sustenta, para que nós possamos lutar para resolver aquilo que precisamos resolver, para superar as dificuldades que aparecem na nossa vida. Este é o papel de Deus, nos animar, não nos deixar desistir, pela fé que nós vamos cultivando e que Ele vai alimentando no nosso coração, nós vamos vencendo as dificuldades da vida, até o momento de entregarmos a Ele a nossa história, porque também não vamos ficar aqui para sempre, né? Imagine uma vida aqui que nunca se acaba no meio de tanta confusão. Um dia nós entregamos para Deus a nossa história, como Moisés. Moisés lutou aquele tempo todo, 40 anos no deserto, e quando ele estava vendo a terra de Israel, ele morreu. Quer dizer, ele batalhou tanto no deserto como aquele povo, mas ele não entrou na terra de Israel. O mistério, por que Deus não deixou Moisés, podíamos nos perguntar, ele que caminhou com aquele povo de cabeça dura, que começou, né, essa história a partir deste encontro aqui da primeira leitura, que ele começa essa história com o povo de Israel, mas quando chega na promessa, Deus tira a vida de Moisés, Moisés entrega a Deus toda a sua luta, toda a sua história, mas ele foi o libertador do povo do Egito. Quer dizer, Deus é o libertador, mas Moisés foi à frente. Isso mostra que Deus precisa de nós, que Deus quer precisar de nós, Deus quer a nossa ajuda, Deus quer a nossa cooperação. Então tem muita coisa que somos nós que temos que fazer, amparados e auxiliados pela força de Deus. Ele vai nos dando força para que a gente consiga vencer todos os desafios. E Deus que é profundamente paciente conosco. Aí termina o Evangelho e a nossa reflexão. Às vezes a gente não quer assumir a graça de Deus na nossa vida. A gente não quer se colocar a serviço de Deus, mas se coloca a serviço de tantas outras coisas, dá fruto para tantas outras coisas, faz tantas outras coisas e fazemos bem, mas quando é para Deus a gente tem uma certa reserva. Aí é a parábola da figueira que termina o Evangelho de hoje. Não está produzindo fruto, vamos cortar logo, porque não está resolvendo nada. Jesus diz, aqui o vinhateiro, né, que representa Jesus, diz, não, vamos esperar mais um pouco, vou cavar ao redor, vou dar mais alguns sinais, vou enviar mais um sinal, vou enviar mais uma mensagem por meio de uma situação
ou por meio de uma pessoa, e quem sabe esta pessoa, esta vida vai acordar e vai perceber o que ela ainda pode fazer pelo reino de Deus, assim como Moisés, assim como os profetas, assim como os santos, assim como os que servem a Deus por meio da igreja, enfim. Então é esta a mensagem da liturgia de hoje para nós. Deus que nos ajuda a compreender que a nossa vida é assim, cheia de mistérios, né? E que Ele é paciente conosco, mas Ele está nos enviando sinais na nossa vida, na nossa história, para que a gente acorde e produza frutos. A paciência e o amor de Deus permanecem intactos. Então, queridos irmãos e irmãs, caminhando para a Páscoa, durante a Quaresma, é momento de a gente refletir, pensar sobre o que estamos realizando na nossa vida e quais os frutos nós estamos oferecendo para Deus. Quais os frutos nós estamos apresentando para o Senhor. Ele é paciente conosco, Ele está nos adubando, está cavando ao redor da terra dura, para que a gente possa florescer, mas a gente precisa estar aberto a isso, precisa estar aberto a esta ação de Deus na nossa vida. Que o Senhor então nos ajude, para que nós possamos cumprir a nossa missão como São José, que também no silêncio escutou a Deus e colocou-se a caminho. Moisés foi lá libertar o povo do Egito, José foi levar Maria e o menino Jesus fugindo para o Egito, exatamente porque Herodes, outro tirano, queria matá-los, né? Queria matar o menino. Então cada um tem uma missão, tem uma história, tem um fruto para dar a Deus. Qual o fruto que eu estou dando para Deus? Quais são os frutos que eu estou produzindo? Todos nós podemos dar algum fruto, ainda que seja pequenino, e o Senhor vai considerar. Talvez a árvore não vai ficar carregada de frutos até cair, mas se tiver ali um pequeno fruto, Deus já se alegrará. O que nós não podemos é ficar estéreis, né? Quer dizer, não produzir nada para a honra de Deus, para a glória de Deus. Que a Quaresma e a Páscoa que se aproximam nos ajudem a viver esta experiência de produzir frutos que agradem o Senhor. Que assim seja. Amém.